This is Growthaholics. Olá, ouvinte! O meu nome é Clara Bidorini, eu sou Startup Business Development Manager na Amazon Web Services e essa é o Deixa Com Elas, uma série de episódios produzida em parceria com a Growthaholics sobre startups e empreendedorismo. Eu serei a sua host de hoje para falarmos de unicórnios. Por isso, eu convidei a Bruna Guimarães da Guppy e a Dayana Salviato da AWS. Vem com a gente! Pois bem, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é unicórnios. E, né, gente, vem bem depois do episódio sobre liderança. O Deixa Com Elas, não sei, ouvinte, se vocês têm se apercebido, mas vem contando uma história desde o que significa ser empreendedora e empreendedor, onde se buscam os espaços de aceleração, como foi chegar no Product Market Fit, como se busca investimento, como crescer o seu negócio. E, justamente no último episódio, a gente falou como montar times que tenham skills de liderança que seja alinhada com as necessidades da empresa. Ou seja, a gente está trazendo startups, trazendo pessoas do mercado, trazendo especialistas incríveis ao longo dessa caminhada. E hoje estamos aqui para concluir a nossa primeira temporada falando de unicórnios. Ai, a tanto temida palavra do momento. Mas, bom, antes de entrar no assunto, eu vou fazer, né? Aliás, vou pedir o favor às nossas convidadas de se apresentarem. Bru e Dai, se apresentem, o nosso público vai entender porque vocês estão aqui hoje com a gente. Bruna. Olá, pessoal, tudo bem? Clarinha, obrigada pelo convite. Pô, super prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna, COO e uma das fundadoras da Guppy. Hoje, aqui na Guppy, eu cuido de 4 áreas bem relevantes da operação. Então, eu cuido da área de vendas, CS, planejamento e BI, e também da parte de M&A. E para quem não conhece a Guppy é uma HR Tech, nós somos um SaaS B2B. Hoje a gente tem 3 produtos, né? Recrutamento, que foi o nosso primeiro produto que a gente desenvolveu. Depois a gente evoluiu para a admissão, né? Que ajuda naquela parte burocrática de documento, contrato, exame. E recentemente a gente adquiriu uma empresa de treinamento. Então, vai ser muito bom poder dividir aqui algumas experiências, pensamentos com vocês. Oi, pessoal. Clarinha, obrigada, super obrigada aí pela oportunidade. Oi, Bru. Bom, gente, eu sou a Dayana Salviato. Atualmente a minha posição aqui na AWS é de Account Manager. É uma posição, né, dentro do time comercial. E dentro do time comercial a gente tem alguns segmentos. Eu faço parte do segmento de DNB. DNB significa Digital Native Business. Então, basicamente, são as startups que nasceram em cloud. Nem todas elas vêm diretamente, né, para esse segmento. Muitas delas passam por outros times, vão sendo desenvolvidas. A gente sempre diz que elas vão graduando, né, aqui dentro da AWS, adquirindo um pouco mais de corpo, de musculatura. E dentro do segmento de DNB, das startups que atualmente eu cuido, muitas delas são os unicórnios, né, que a Clarinha mencionou aqui. Cada um com sua história extremamente interessante, com pessoas interessantíssimas também, e o grau de maturidade delas também é bem parecido. Então, esse é meu papel atualmente aqui. Muito obrigada, mulheres incríveis. Então, só para quem que nos escuta que de repente não lembra, não sabe, enfim, o que é unicórnio? Unicórnio é uma empresa privada com valor de mercado que é igual a superior a $1 bilhão. E eu vou trazer aqui alguns dados só para a gente se contextualizar. Segundo o Crunchbase, 1.200 empresas privadas em todo o mundo têm esse status atual. E uma variedade de setores que são completamente diferentes, né? Que incluem serviço financeiro, saúde, comércio eletrônico, transporte, etc. Coletivamente, essas empresas coletaram, atenção, mais de $700 bilhões em mais de 6 mil rodadas de financiamento/investimento de 7 mil investidores. E é super interessante porque o montante de financiamento arrecadado por esses unicórnios tem aumentado constantemente ano após ano desde os meados dos anos 2000. E a gente tem visto essa trend acontecer no mundo inteiro, claro, mas também na América Latina, que é o Brasilzão, né? O nosso Brasilzão liderando. Quase 400 startups de unicórnios adicionais saíram ao longo do tempo, elevando, né, o número de unicórnios atuais e antigos para um pouquinho menos de 1.600. Então, assim, vamos ver alguns exemplos dessas empresas que alcançaram o status unicórnio até hoje. Airbnb, Peloton, Uber e no Brasil, Nubank, C6, Quinto Andar, Gympass
Então, estamos aqui surfando uma onda crescente de startups que estão sendo cada vez mais valorizadas pelo mercado e estamos trazendo para vocês hoje essa conversa para a gente entender um pouco o que se faz quando se está em uma startup como a Gapy, que está crescendo, enfim, só o futuro nos dirá para onde ela vai chegar, mas a gente está aqui com ótimas ideias de qual vai ser o novo status dessa empresa e, ao mesmo tempo, com uma gestora, né, de contas da AWS que nos consegue contar um pouquinho do backstage, de qual é o trabalho dela e como ela consegue atender essas empresas que têm, sim, características parecidas, mas também desafios tão diferentes e tão bacanas. E agora vou fazer uma pergunta para a Bru, que eu acho super importante. Como tem sido esse espaço dentro de uma startup que está crescendo com a velocidade que a Gapy está tendo para você que é uma empreendedora? Porque hoje, quando a gente olha para o mercado de unicórnios, praticamente dentro da lista de unicórnios, a gente tem 2 mulheres na liderança. A Cris Junqueira, do Nubank, e a Liana, do Cargo X. Como é que você tem se visto nesse papel de liderança de uma empresa que está rampando tão rapidamente? Bru? Boa, Clarinha. Eu vou abrir aqui as reflexões, né, e depois você dá e me complementem, por favor, né? Essa é uma pergunta que sempre fazem e já fizeram para a gente algumas vezes e realmente eu tenho visto uma onda, né, de startup, de empresas virando unicórnio recentemente. O que eu acho sobre o tema, né? Eu vou contar para vocês aqui um fato, né, que mostra que o que eu penso, né, e o que a gente entende sobre o unicórnio dentro da jornada da Gapy é verdade. A Gapy, na pandemia, Clara, já recebeu proposta de compra, né? Mas a gente nunca analisou, a gente, na verdade, nem sentou na mesa para discutir isso, porque, de fato, a gente quer construir um negócio grande, um negócio que pode ajudar muitas pessoas, tanto de forma direta quanto indireta. A gente quer ter um negócio que mude a realidade do mercado. E aí, dentro desse contexto, virar unicórnio faz parte do caminho, mas para a gente não é o fim, né? É um meio. Em janeiro, inclusive, em janeiro desse ano, até aquele momento, a Gapy foi a startup que fez a maior captação de uma HR Tech na América Latina. E também a maior captação de uma startup liderada por mulheres, né? A gente captou 500 milhões de reais. E esse dinheiro, com certeza, ele vai ser usado para acelerar nossa estratégia, né? A gente também anunciou recentemente a aquisição do nosso principal concorrente. Então, a gente está só no início da jornada, ainda tem muitas águas que vão rolar. A gente precisa de mais representatividade, né, dentro desse recorte. Então, essa é a minha leitura do que significa, né, ser unicórnio aqui para a Gapy. A gente precisa ter mais representatividade e, mulherada, vamos embora caminhar nessa jornada aí para a gente aumentar a representatividade. Adorei, ou seja, visão super clara, né? Ao longo dos episódios a gente vem falando de ter uma noção de para onde a gente vai e conseguir alcançar, né, essa noção de acordo com vários meios que dentro do mercado de startups e empreendedorismo estão disponíveis, né? Aí você falou de algumas delas. Propósito, visão clara, tipo, a Gapy quer ser unicórnio, então a gente está perseguindo o nosso objetivo. E o segundo ponto, fundamental, investimento e expansão. Aí a gente quer saber tudo sobre essa compra, sobre a compra de concorrente, logo mais a gente volta a falar desse assunto. Uma coisa que eu queria trazer aqui, para quem que nos escuta, é que essa alta, né, de empresas que tem essa valorização se dá especialmente devido ao maior crescimento de companhias em tecnologia, porque a companhia se utiliza de uma tecnologia cada vez mais escalável e que está vinculada a poder trazer mais serviços para mais pessoas com recursos menores, né? Em geral, unicórnios e startups fazem parte desse grande guarda-chuva de produtos digitais, serviços digitais e companhias de tech. Uma pergunta para Bru, para depois passar para a Dai diretamente. Quais foram, enfim, os unicórnios, se é que vocês se inspiraram, né, do mundo inteiro e que fizeram vocês pensar, pô, a gente quer ir nessa direção. Quem que vos impactou? Boa. Clara, sem dúvida eu queria ter mais referências de unicórnio liderado por mulheres, porque eu acho que isso sim me inspiraria muito, mas infelizmente a gente não tem. Né? No ano passado, do total de capital investido em startup, menos de 2% foi colocado em empresas lideradas por mulheres. Né? Então, eu não sei se eu tenho boas e super referências e exemplos de unicórnio que me inspiram, mas quando eu penso no que me impactou, eu lembro de 2018.
me lembro da 99, né, que foi a primeira startup a virar unicórnio. E isso me impactou porque a gente não tinha esses exemplos, não tinha essas referências aqui no Brasil. E o que eu tenho observado é que depois dessa onda, né, de unicórnio, algumas empresas, inclusive, elas estão sendo colocadas à prova, né, porque algumas viraram unicórnio com múltiplos altíssimos, mas que nem sempre se sustentam. Então, em momentos de instabilidade financeira, esses múltiplos eles vão sendo postos à prova. Aqui na GUP, a gente sempre quer ter um crescimento sustentável. A gente é bem chato com os nossos economics, então a gente olha muito crescimento, a gente tem um foco muito grande em receita sustentável, então por isso a gente acompanha churn, a gente acompanha NPS, a gente acompanha quanto a nossa base tem fôlego, né, para crescer, quanto a gente consegue penetrar nossos novos produtos nessa base. Enfim, a gente não topa crescer de qualquer maneira, sacrificando esses indicadores, né? Porque a gente também vê que empresas que cresceram muito, mas que não têm uma base muito sólida, em momentos de instabilidade, demitem muito também. E aí a gente tem um baita orgulho de que aqui na GUP a gente nunca fez isso, e nem em época de pandemia, né? Na pandemia, durante a pandemia, todo mundo bloqueou o recrutamento, que é o nosso core, né? Ninguém admitia e a gente não demitiu ninguém, né? Então, acho que muito fruto dessa cabeça que a gente tem de crescer de forma sustentável, olhando os nossos economics. Agora você falou de uma coisa que a gente ainda não falou no podcast, e eu não posso deixar passar. Conta um pouquinho mais, por favor, desses economics de vocês. Como é que uma startup decide quais são esses indicadores que não pode abrir mão? Você falou de churn, por exemplo. Tem muita palavra inglesa, a gente não deixa com elas, já falou várias vezes. Enfim, vamos explicar um pouquinho mais para o nosso público. Você consegue, assim, nos dar uma explicação rapidinha de quais são esses economics? E antes disso, o que significa economics? Desculpa, Bru, tá vendo? Eu também sendo exclusiva aqui. Boa, economics são indicadores que te mostram, né, ali parte da saúde financeira da empresa. Geralmente, a maior parte das empresas acompanha indicadores de resultado, né, que são key economics, né? Mas os indicadores de resultado, eles são indicadores que às vezes a gente olha muito no retrovisor. Porque depois que eles aconteceram, não dá mais para mudar a lógica, né? Então, por exemplo, atingimento de receita, né? Eu cheguei ou não na receita. Naquele dia, naquele mês, não dá mais para voltar atrás. Então, aqui na GUP, a gente também acompanha os indicadores operacionais, ou indicadores de meios, né? Que são esses indicadores que, quando bem modelados, bem construídos, eles nos ajudam a virar o volante mais rápido. Então, você imagina que a gente desenhou uma receita para o mês de um determinado segmento, só que a gente está vendo que tem churn, ou seja, tem muitas empresas que entram e estão saindo, o saco está furado. Então, é muito mais fácil de você, no próximo trio, ou inclusive no mesmo trimestre ou semestre, dependendo do seu ciclo, né, de desdobramento de meta, você virar, né, o volante do seu carro. Você tem que pilotar o seu carro. Então, a gente costuma dizer que a junção, né, dos key econômicos, dos indicadores de operação ou de meios, eles ajudam a gente a ter mais segurança de que a gente está na jornada certa, né? Nunca teremos a segurança de que estamos fazendo certo, mas que estamos no caminho certo. Eu acho que esses indicadores eles podem nos guiar. Perfeito. E você citou o churn. O que é o churn? E que mais indicadores que você citou? Se é que pode falar sobre? Posso. A gente acompanha vários aqui, tá? Então, por exemplo, a gente acompanha churn, que é a quantidade de empresas que estão saindo da nossa operação, ou seja, que declinaram, né, compraram nosso produto e saíram. A gente acompanha o NPS, que é um indicador que mostra quanto que as empresas recomendam a gente para outras empresas. A gente acompanha Net Retention Dollar, que é o quanto de fôlego a nossa base tem para crescer. A gente acompanha a margem, a gente acompanha LTV sobre CAC, payback, enfim, uma série de coisas. Acho que, inclusive, a gente pode fazer um próximo aí só focado em indicadores, porque eu sofri muito no início da minha jornada empreendedora com dificuldade, né? Do que olhar, como olhar, o que cruzar com o quê, porque também não pode ser só uma foto, o indicador, ele tem que ser um filme, porque é o filme que mostra se você está evoluindo ou involuindo, né, dentro do seu business.
Ah, incrível, quero sim fazer, acho que isso faz super sentido. Amei, gente, quem que nos escuta? Olha essa dica, não olhe indicadores em retrospectiva, olhe indicadores que ajudam vocês a mudar, né, a trajetória do seu negócio em tempo de o salvar, inclusive. Afinal, estamos falando de negócios de risco, né? Nem todas as startups, a gente sabe que menos dos 5% chegam a sobreviver em geral, ainda menos em busca dessa caminhada do unicórnio. Então, palavras importantíssimas, Bru. E agora, Dai, assim, para seguir esse tipo de empresas, né, que tem essa forma de se colocar no mercado, ter sempre a possibilidade de alterar um pouco, né, a sua caminhada de acordo com as mudanças, e sobretudo depois de 2 anos de pandemia. Como foi para você atender, né, empresas que estão nesse momento de sua caminhada? Tá, vamos lá. Achei bacana que enquanto eu escutava aqui a Bru, eu via tipo um filme dos meus 2 últimos anos, sabe, na AWS, porque o que aconteceu foi que a gente começou a ver muitas empresas que não tinham esse crescimento sustentável que ela trouxe aqui, né? Ou tinham, mas precisava ser refinado e tal. Então, o que eu vejo, e aí trazendo muito para os dias atuais, né? Existe uma demanda muito grande, né, não só dos unicórnios, mas das empresas que estão ali pertinho de se tornar também, por um suporte da AWS em relação a esses controles, né? Então, pensa que dentro das startups existe uma liberdade de criação, né? Sempre que eu converso com desenvolvedores, desenvolvedoras, eles estão sempre tentando ali criar da melhor maneira, né, desenvolver, atingir ali, né, criando os produtos, né, que eles têm como demanda. Mas existe um lado que é a criação, a criatividade dos desenvolvedores e desenvolvedoras, e por outro lado existe essa preocupação da liderança que a Bru trouxe aqui, que é extremamente importante do dia a dia, de manter essas métricas totalmente atualizadas, né, manter esse filme de tudo que está acontecendo. Então, o nosso suporte, ele permeia muito bem esses dois lados, sabe? A gente precisa estar muito atento às demandas técnicas, né, para suportar os times, seja falando de serviços da AWS ou até mesmo, muitas vezes, de serviços que são open source, né? O nosso foco é atender ali a demanda do cliente, mas a gente também tem esse ponto com as lideranças que estão preocupadas com as métricas e como que a gente cruza isso, né? Como que a gente enxerga métricas de negócio apoiadas pela tecnologia, né? Então, acho que é um grande desafio. Na pandemia, ele ficou mais evidente ainda, né? E a gente vem suportando. Eu confesso que eu vi muitos clientes melhorando seus controles de lá para cá, né? Principalmente porque isso foi uma cobrança grande de investidores e dos times internos também, para que as empresas conseguissem se manter em pé em um cenário tão instável como foi o que aconteceu. Mas acho que essa é a principal forma assim, que eu vejo que a gente consegue ajudar, né? Permeando da parte técnica até esse suporte às lideranças em relação às métricas que a Bru super trouxe bem aqui. Um caso que foi bem emblemático para a gente, né, durante a pandemia, não sei o quanto vocês conhecem, um dos nossos unicórnios daqui, né, o Gympass. Bom, Gympass, né, era uma plataforma onde basicamente você fazia check-in, né, para frequentar academias, era um aplicativo um pouco mais simples antes da pandemia surgir. Eles já tinham em mente, né, de trabalhar ampliar um pouco essa parte de business e partir para estúdios e, né, ampliar o escopo de produtos deles, mas isso tudo estava nascendo ainda, né, como todos os unicórnios e as startups, muitos testes ali, mas quando a pandemia aconteceu, imaginem só, né, o isolamento social, né, as academias simplesmente fecharam, lembrando que o Gympass ele tem uma presença global, então começou a fechar lá na Europa primeiro e eles viram aquela onda chegando, né, e atingindo inclusive o Brasil, que é um dos principais, é o principal país, né, para eles atualmente. Bom, quando isso aconteceu, eles aceleraram muito o desenvolvimento, né, da plataforma para que atendesse aulas online, personal online. Eles pivotaram completamente o business deles para atender essa nova demanda, principalmente porque as pessoas precisavam de um apoio ali, né? Elas estavam em casa, mas a atividade física ela é extremamente importante. Então, eles conseguiram pivotar o business deles, e isso tem um apoio muito forte da tecnologia. Eles são, de fato, referências tecnológicas para muitas outras startups, inclusive, pelo grau de maturidade que eles possuem. E essa mudança de business que aconteceu beneficiou imensamente, né, os clientes deles. Eles acabaram se tornando muito mais que uma plataforma de check-in, que era
mais ou menos o que eles faziam antes. Eles se tornaram uma completa plataforma de wellness, né? Como eles dizem atualmente, de lá para cá. Então, esse acho que foi um ponto muito legal. Ainda que eles fossem muito bons, são, né, muito bons tecnicamente, o Gympass, eles também tinham alguns pontos de melhoria, então a gente ajudou ali em alguns ajustes finos na parte de arquitetura, e isso garantiu ali também uma economia de cerca de 25% dos custos deles relacionados à AWS. Foi um trabalho muito intenso, mas assim, é um trabalho conjunto, né? Time AWS, time Gympass, para a gente conseguir chegar nesse resultado. Bom, hoje eles inclusive passaram a enxergar outras coisas, né? Trouxe também uma série de oportunidades, então hoje eles têm serviços muito relacionados a essa parte de mental health, e eles continuam crescendo, né? Na velocidade aí que as startups crescem. E o nosso desafio aqui na AWS é tentar acompanhar isso tudo, né, gente? Vocês devem imaginar que existe desafio técnico, existe desafio de negócio, as ansiedades e tal, mas a gente está aqui para suportar isso da melhor maneira, né? E olha que interessante, gente. Então, falamos, né, de tecnologia, falamos de indicadores de negócio. E, Bru, você que trabalha nesse business mesmo, como é que se faz esse trabalho de apoiar empresas a reter seus talentos? A gente está vendo esse trend que acontece nos Estados Unidos, já chegando para o Brasil, né, que é o Big Quit, né, a grande desistência, pessoas saindo estagnadas em suas carreiras, insatisfeitas com a forma que eles estavam levando a sua carreira profissional, mas eu já tô indo muito além. O que você vê, né, como especialista nesse aspecto? Boa. Também uma dor acho que não só de startup, mas de todas as empresas, né? E a GUP surgiu, Clara, muito também para ajudar as empresas nesse segmento, né? Nosso primeiro produto foi de recrutamento. E uma das nossas teses era ajudar a empresa a contratar a pessoa mais certa, que ia estar mais engajada, que ia ser mais produtiva, ajudar a empresa a reduzir, né, o turnover, que é quando a pessoa entra e depois sai. E para suportar essa nossa tese, né, dentro do produto de recrutamento, a gente começou a estudar sobre inteligência artificial, porque a gente não queria olhar apenas sobre o viés humano, a gente também queria cruzar e correlacionar diversas informações que estavam ali à nossa disposição para ajudar, né, a conectar as necessidades e desejos do candidato com as necessidades da vaga, com a cultura da empresa. Então, hoje, a nossa solução de recrutamento, ela tem a Gaia, que é a nossa IA, e a IA, ela cruza e correlaciona todas essas características, mais de 200, né? E aí, a gente cria um ranking para a empresa das pessoas que têm mais probabilidade, né, de ter aderência à cultura, fit com a posição, com a área. E aí a gente joga, né, para o humano, para ele fazer aquele check final e aí contratar a pessoa certa. A gente tem conseguido uma assertividade muito boa, redução de turnover por alto engajamento. Então, estamos felizes aí de poder suportar as empresas. Fantástico. E agora quero voltar a alguns termos de negócio que a gente trouxe no princípio do episódio, que são tipo assim, o que é o tanto falado M&A, né? Tipo assim, de onde vem, Bru, também essa questão de vocês receberam oferta para serem comprados? Conta um pouquinho pra gente, né? O que você acha que faz sentido. E depois, conta pra gente como é que foi ir de encontro ao mercado, né, e adquirir a empresa concorrente, né? Eu penso na minha cabeça, poxa, quantas informações essa mulher tem que ter na sua cabeça para ir buscar uma empresa concorrente e conseguir fazer sua aquisição. Então, dá, assim, uma visão para a gente de como foi esse período, que com certeza deve ter sido um pouco turbulento, né, Bru? Foi pouquinho, gente, mas eu tô viva. Estamos aqui. Mas, dando um contexto, assim, M&A para a gente, né, o grande significado é que ajuda com um objetivo, que é acelerar a estratégia da empresa. E foi isso que foi o nosso pensamento. Então, para a gente, quando encara um M&A, a gente sempre encara dessa forma. Como é que isso vai acelerar, de alguma forma, a nossa estratégia? Quando a gente entendeu que a gente precisava, por exemplo, né, ir para treinamento, porque a gente só tinha um produto de recrutamento e admissão, a gente começou a estudar, fazer dentro de casa, porque a gente também gosta dessa via orgânica, né? Mas a gente começou também a estudar a via inorgânica, que são as aquisições, enfim. E quando a gente começou a estudar, a gente
colocou uma tese. Bom, para a gente comprar uma empresa, a gente tem que encontrar 3 coisas. A gente tem que ter encontrado um ótimo produto, uma ótima cultura e também founders, né, que queiram construir um negócio com a gente. E a gente pesquisou muito, a Mari, né, que é minha sócia, ela cuida mais dessa parte de investimento, de captação, da primeira etapa do M&A. Eu cuido da parte que é o play na operação, né? Eu garanto que isso rode bem dentro da GUP. Então, a gente fez uma varredura, Clarinha, no mercado. E para a gente entender quem eram as melhores empresas, as oportunidades, a gente viu que a Nidu fazia sentido depois dessa varredura, e aí, depois disso, nós somos em 4 founders aqui, a gente se juntou para que cada um fizesse uma investigação super profunda, cada um na sua área de expertise. E aí a gente sentou, não só com a Nidu, mas com algumas outras, né, e botou prós e contras, e aí a gente tomou a decisão. Mas eu queria reforçar o negócio, né, que o M&A ele é muito visto, né, ele ganha visibilidade quando ele sai na exame. Mas existe um pós super complexo, né, que é a área que eu lidero aqui, né, que é a parte da integração, né, que é como a operação ali se integra na sua. E tem um monte de empresa que compra outras empresas, mas não integram bem, não geram resultado, as pessoas do time ficam desengajadas, isso gera turnover, e isso é muito ruim, né? Na Nidu, que foi a empresa de treinamento, a nossa primeira aquisição, a gente cuidou muito para que a integração fosse super redondinha, a gente manteve 100% do time, a gente fez várias rodadas, né, de comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, com a liderança para tirar dúvidas, e hoje o time está super engajado. E aí a gente aprendeu, né, como fazer isso para a nossa segunda aquisição, né, que foi a aquisição do nosso maior concorrente, era o segundo player do mercado. E também foi interessante que, mesmo sendo concorrente direto, a gente conseguiu manter 90% do time, né? E é um caso que a gente não vai integrar produto, né? Porque o produto vai ser descontinuado e a gente vai aglutinar algumas coisas na... Mas é bem mais delicado do ponto de vista de time, de migração de cliente, mas a gente também desenhou um playbook aí super bacana, com muito carinho e responsabilidade para fazer isso tudo acontecer, né? A gente tem uma metodologia, eu posso dizer que a gente tem uma metodologia hoje para fazer isso rodar muito bem. E essa metodologia pode ir ao público, aquela que sempre quer compartilhar conhecimento de valor? Enfim, eu vou deixar essa pergunta aqui no ar, depois, enfim, a nossa universitária aqui em M&A nos vai dizer se lança ou não. Eu posso lançar um contexto geral aqui, né? Que também é um papo talvez mais profundo, mas tem algumas coisas assim que a gente colocou no nosso playbook. Primeiro, antes de iniciar, a gente estruturou muito bem os blocos de atuação, quais eram os indicadores de sucesso, quem eram os donos de cada bloco. A gente desenhou um cronograma muito bem feito, um cronograma realístico, né? A gente montou um comitê semanal com os responsáveis de cada bloco. Nesse comitê, a gente traz advisor, ou investidor, ou um especialista no tema, uma pessoa de fora, né, para compartilhar experiências vividas com a gente. Então, a gente criou uma área, né, também importante, a gente criou uma área de projetos estratégicos com um PMO para ajudar a gente a liderar tudo isso. E eu acho que tudo isso junto faz com que a gente dê cadência nas ações. E aí o negócio vai acontecendo, porque é complexo, envolve multiáreas, quebra um pouco da rotina, né, da galera, da liderança, enfim. Então, ter esse playbook aí tem ajudado muito a gente. Agora, com a questão da Kenobi, a gente replicou, né, e já inserimos os aprendizados que a gente teve com a Nidu. Então, enfim, highlights aí do que a gente tem feito. Então, ótimo. E considerando o fato que o mercado de M&A está cada vez mais forte, e sobretudo com startups. Então, quem que nos escuta, escrevam tudo, tentem replicar, e talvez possam entrar em contato com a Bruna para pedir uma mentoria, né? As redes estão aí, depois a gente compartilha também mais informações sobre as duas. Daí, eu escuto muito essa questão de integração entre pessoas, né? E eu queria trazer um pouco aqui do lado de como você atua com os seus clientes, quais são os princípios, né? Me vem à cabeça os princípios de liderança que a gente utiliza no dia a dia. O que para vocês, para você é mais importante manter, né? Tipo assim, top of mind. O que eu tenho que fazer todos os dias para ajudar os clientes? E depois, e eu posso refazer a pergunta logo mais,
Você vem de treinamento, né? Você deve ter encontrado muitas pessoas que tiveram que aprender novas formas de olhar para aquele problema. Então, assim, que conselho, né? Primeiro, que princípio de liderança, ou quais princípios de liderança te inspiram no dia a dia com seus clientes unicórnios? E dois, que conselho que você daria para quem quer aprender? Tá, vamos lá. Foram muitas perguntas aí, mas vamos por partes. Bom, assim, Clarinha, quando a gente fala sobre princípios, né, a gente tem isso muito forte aqui na AWS, né, realmente é parte do nosso DNA. Eu acho que é sempre uma combinação deles, mas se eu tiver que escolher um único deles, assim, eu diria que é essa parte do Customer Obsession, né, que é quando a gente olha para o cliente e entende qual é a necessidade dele, né? Eu estou escutando a Bru aqui falar e eu estou pensando várias coisas, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem feito muito, que não necessariamente está diretamente ligado à tecnologia, mas eu particularmente gosto de fazer isso muito nos meus clientes, porque eu vejo um resultado extremamente positivo, vamos sentar com a Bru ali da GUP, ela tem essa experiência, vamos entender como que ela fez, para onde que ela olhou, como que o time dela se comportou, vamos trazer esse conhecimento para vocês, porque de fato estão acontecendo vários M&As, né, inclusive nos unicórnios que eu trabalho atualmente. Então, compartilhar esse tipo de experiência entre os clientes, muitas vezes a gente traz também experiência da Amazon.com, da própria AWS, em relação à estruturação dos times, né, em relação a possíveis gaps, como que eles podem atuar. E tudo isso parte muito do Customer Obsession, né? Qual é a necessidade, qual é a dor do meu cliente, e eu vou buscar a solução, né? Muitas vezes dentro da plataforma de tecnologia em si, mas muitas das vezes isso está completamente fora, né? É discutir sobre uma métrica que foi criada, que é similar àquela dor que ele está encontrando, e a gente vai buscar isso nos outros clientes, né, para compartilhar esse conhecimento, como você mesma mencionou, que é super importante. E falando de treinamento, né, que você também perguntou, de fato, eu estou na área comercial há cerca de 2 anos, né, meu background é técnico, eu sempre trabalhei em áreas técnicas e trabalhava na área de treinamento da AWS como instrutora, né, fui professora aí durante um bom tempo, e assim, eu vi muitos cenários, né, principalmente fazendo aquela migração de pessoas que trabalhavam muito com on-premises e foram para cloud, né, que foram para nuvem, até mesmo pessoas que estavam mudando de profissão, sei lá, enfermeira que começou a estudar ali aos pouquinhos, fazendo um treinamento gratuito, depois fazendo um treinamento, né, já em busca de uma certificação. Eu vejo como o papel de empresas como a GUP é fundamental, sabe? O gap de vagas que a gente tem, certamente vocês têm números muito mais atualizados do que eu, ele é absurdo, né, principalmente no Brasil. Então, é uma dor muito grande dos nossos clientes, essa parte de contratação, retenção, e eu acredito bastante que essa parte de treinamentos, né, ela também seja muito relevante. A gente, como a AWS, também conseguiu contribuir recentemente, não sei se vocês viram, a gente fez uma parceria com o iFood para treinar cerca de 3.000 pessoas, então onde que a AWS pode entrar aí, né? Como uma parceira, trazendo instrutores, trazendo uma plataforma de tecnologia para apoiar o nosso cliente em uma iniciativa deles. Então, novamente, tudo isso volta para o Customer Obsession, né? Se o meu cliente tem uma demanda para capacitar as pessoas, mesmo que seja externamente, para trazer essas pessoas para trabalhar com ele, né? Possivelmente no futuro, ou seja, uma demanda de, sei lá, eventos para inclusão, por exemplo, que é algo que está super, né, é super atual, é um tema que a gente fala bastante aqui aumentar, né, essa parte de inclusão, diversidade, apoiar nas vagas afirmativas. Então, também é um trabalho que a gente volta lá para o Customer Obsession, né, que não está tão atrelada à nossa plataforma de tecnologia, mas a gente entende que é uma dor do cliente e a gente vai apoiar, né? Acho que esses são os principais pontos, assim, que eu enxergo. Obrigada, Dai. A gente teve um episódio, ainda quando anunciamos o spin-off, né, do Deixa Com Elas, dentro da rede da Growthaholics, sobre como comecei a minha carreira em tecnologia ou dentro de uma grande empresa. E esse tema, né, de associar possibilidade de olhar para as coisas de uma forma diferente, né? Nem vou usar a palavra mindset, que está um pouco desgastada, mas assim, como é que a gente se revê, se repensa numa nova posição e como é que a gente faz essa mudança tem sido justamente o grande driver, o grande direcionador de todas essas ações, né? E ter visto muitas empreendedoras e empreendedores, né, apoiando suas próprias capacidades, mas ampliando elas, tem sido uma forma muito legal, né, de acelerar, né, esse mercado empreendedor
e de, no meu caso, assistir a todas essas mudanças. Aí eu vou chegar na última perguntinha, né? Porque, enfim, como sempre, nosso episódio vai acabar. Eu não queria que acabasse, mas fazer o quê? Puxando, né? O que a Day falou. Bru, como é que é possível construir, de repente, um ambiente profissional mais igualitário? A gente tem escutado pesquisas que falam que a diversidade traz mais lucratividade. Vocês têm algum tipo de direcionamento dentro dos produtos da Gap para ajudar as empresas que são suas clientes, de fato, a trazer mais equidade dentro do ambiente profissional e dentro do processo seletivo? Sim, né? Esse foi um foco nosso no ano passado. A gente tem um módulo só sobre diversidade, né? Liberado gratuitamente para todos os nossos clientes, mas que com muita responsabilidade. Para ter acesso a esse módulo, os nossos clientes eles precisam passar por um treinamento, né, para entender o significado disso, para estar mais confortável para lidar com esse tipo de assunto, para evitar vieses durante, né, o processo de recrutamento. Então, sim, a gente tem. E aqui na Gup, nós vimos muito o poder na prática, né, para ajudar isso, de ter ações afirmativas. Tá? Então, a gente criou um manifesto de diversidade e inclusão, onde a gente definiu compromissos da Gup para os próximos 3 anos. E a gente sabe que a gente tem vários grupos subrepresentados que a gente quer atuar, mas a gente já tem visto bons avanços internos, né? Hoje aqui na Gup a gente tem mais de 20% de pessoas negras, mais de 20% de pessoas, né, LGBTQIAP+, mais de 50% das mulheres em todos os níveis hierárquicos. E foi muito legal no ano passado, enfim, diante de todas essas iniciativas, a gente ganhou o prêmio de melhores práticas de diversidade e inclusão de toda a rede da Endeavor, né? E a gente sabe que a gente precisa atuar não só em recrutamento, obviamente, mas também em inclusão. E a gente ainda tem muita coisa para evoluir, mas a gente também pode ajudar com exemplos, dar exemplos bons para as outras empresas. Isso faz parte do impacto que a gente quer gerar. E a gente que é founder, a gente tem um papel super importante nisso, né? De falar e agir, de colocar meta, colocar foco, ter o planejamento, porque a gente sabe que as vagas com recorte de diversidade, elas podem demorar um pouco mais. E aí não adianta a gente trazer a pessoa e não ajudar no desenvolvimento, porque sim, isso exige de nós, exige da liderança mais esforço, mais dedicação, enfim, mais preparo. Incrível, né? Vocês que nos ouvem não estão vendo a carinha da Day enquanto o Bruno tá falando, mas a gente tá assim, com corações nos olhos, ouvir essas palavras. Fantástico. Ô, Clarinha, só um complemento assim, e ter esses exemplos, por mais que a gente tenha algumas inseguranças, né? A gente não tenha alta representatividade, a gente sabe que só da gente estar ali, né, uma mulher vai inspirando, né, a outra. Então, como eu falei aqui na Gup, a gente tem mais de 50% de mulheres em todos os níveis, e não é à toa que as mulheres querem, né, trabalhar aqui na Gup, porque de alguma forma se inspiram, se projetam por ver eu e Mari em posições que a gente está, por ver as diretoras que a gente tem aqui na Gup em posições de alta relevância, por ver as gerentes nessas posições. E está super comprovado, né, que diversidade ela é importante e ajuda na inovação, ajuda na retenção, ajuda na sustentabilidade, enfim, tem vários benefícios aí. E o que você acha que talvez é o maior benefício de ter uma mulher na liderança, Bru? Eu acho que é isso, inspirar, né, outras mulheres, né? As mulheres que estão se diferenciando nesse mercado estão virando referência, porque são pouquíssimas, né? Ter uma mulher ajuda a ter um time mais diverso também, e como eu falei, está super comprovado que não é só uma questão, né, de inclusão, é uma questão de sustentabilidade, de inovação, de facilitar o crescimento. Então, enfim, mas também temos muitos desafios, né, dentro desse segmento. Sempre, desafios não faltarão, é bem aquela. Day, como é que você vê benefícios para uma organização em ter uma mulher na liderança? Nossa, é difícil pensar em como mensurar isso, né? E isso me traz até nas épocas de treinamento, onde eu entrava na sala, eram 40 homens, e às vezes eu via 2 menininhas no canto, eu ia conversar com elas, elas falaram, a gente só ficou porque a instrutora era mulher, tá? Porque elas se sentiam super inibidas ali e tal, enfim.
Bom, então assim, como a Bru super falou muito bem aqui, eu acho que essa parte da inspiração, e eu acho que algumas fortalezas da mulher, como a sensibilidade, o olhar, muitas vezes baseado no histórico de muitas coisas que ela já passou, eu acho que traz uma completude, assim, sabe, para os times, porque a mulher, ela tem, né, de fato, suas características que né, as diferem dos homens, enfim, cada um com as suas fortalezas aqui, mas eu considero extremamente importante. Eu me incluo em muitos processos aqui internamente na AWS, principalmente porque eu vejo como eu consigo somar uma outra visão de pontos que muitas vezes não intencionalmente, né, mas as pessoas simplesmente não notaram, né, ali dentro. Então, trazendo isso para uma liderança, e aqui na AWS a gente também está crescendo bastante nesse tema, a gente tem metas agressivas para tornar as mulheres, né, evoluir na carreira e tornarem líderes, fazer mais contratações afirmativas. Mas a inspiração, acho que a inspiração é o principal ponto que a Bru trouxe, e a troca ela é muito boa, né? Quando a gente senta para conversar, eu tenho várias mentoras, eu mentoro aqui dentro, então eu acho que esse é o nosso papel, né? Como mulheres mesmo, como profissionais, e a gente tem muito a somar no mercado. Então eu sou muito fã do discurso da Bru aqui, concordo super, e eu acho que a gente tem que se apoiar muito mesmo. É a nossa carreira aqui, e a gente realmente é bom no que a gente faz, né? Então, vamos embora. E Dai, só te complementando, né? E a gente precisa também falar a verdade aqui, que essa baixa representatividade, ela gera aflição na gente, gera medo, gera ansiedade, porque faltam exemplos, como a Dai falou, você entra numa sala, tem 2 mulheres, uma mulher. E isso por si só traz muita insegurança, porque pode fazer a mulher se questionar. Será que eu tenho que estar nesse lugar? Será que eu sou capaz? Então, o tempo todo, a gente se depara com dúvidas se a gente deveria estar ali ou não. Mas tudo isso, né, eu sempre, quando eu penso, quando isso passa pela minha cabeça, eu lembro da síndrome do impostor, né? Então, quando passa pela minha cabeça, eu tiro rapidamente, porque, sim, a gente é capaz. Sim, a gente pode fazer coisas grandes. Sim, a gente pode tocar operações gigantes. Sim, a gente pode conseguir investimentos gigantes. Sim, a gente pode comprar empresas. Até uma última coisa que eu lembrei, né, na nossa última captação, a Mari falou com mais de 40 fundos. Nenhuma mulher. Em eventos de networking que a gente vai, às vezes a gente, né, eu e ela somos únicas ali. Então, isso cria uma barreira indireta. E, sem dúvida, os exemplos eles vão nos ajudando, nos dando força, nos dando coragem, senso de pertencimento. Obrigada por essas palavras, meninas, tanto para a Dai quanto para a Bru, porque é incrível ver que não importa quanto sucesso vocês podem ter profissionalmente, algumas dúvidas que a gente sente, algumas barreiras que a gente tem, elas voltam a acontecer. Então, vamos concluir aqui o nosso episódio com apenas uma dica para empreendedores e fundadoras, empreendedoras que nos estão ouvindo. O que vocês dão de dica? Pode ser sobre o tema, né, justamente da afirmação da mulher no mercado de trabalho. O tema de hoje foi sobre o unicórnio. Sobre o que vocês acharem que faz sentido. Uma dica para quem nos escuta. Vou começar aqui, Dai. Bom, minha dica nessa jornada empreendedora é muito alto e baixo, né? Então, às vezes as pessoas só veem o brilho, mas tem muito corre por trás. Então, eu acho que a gente tem que tomar... Tem 3 coisas aqui, né, que eu sempre penso. 1, cuidado para a corda não arrebentar, né, com os desafios que a gente assume. A gente precisa, 2, né, cuidar muito da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo. E 3, a gente precisa ser feliz nessa jornada, porque ela é muito intensa. E para mim, o que é felicidade? Como é que eu traduzo felicidade? Felicidade é quando aquilo que você pensa, diz e faz estão em harmonia. Então, eu sempre tento encontrar esse lugar dentro da minha jornada para eu, enfim, me motivar com as coisas que eu preciso para continuar. Ótimo. Vamos lá, se eu puder trazer humildemente trazer uma dica aqui, Clarinha, eu acho que para nós, né, mulheres principalmente, assim, mulheres, vocês sempre estão onde vocês deveriam estar, né? Acreditem no seu potencial, busquem apoio em outras mulheres, em mulheres inspiradoras. Tivemos aqui uma grande aula, um grande exemplo aqui com a Bru. E homens, apoiem as mulheres, sabe? Nos ajudem, mulheres, conversem, né? Expliquem os seus pontos, tragam pontos, muitas vezes, que vão ajudar no amadurecimento de todos, né? Então, tá todo mundo aprendendo junto aqui, é uma jornada, é duro mesmo, né? Quando a gente olha o dia a dia, são muitos desafios,
mas eu acredito que juntos a gente consegue chegar muito mais longe. Fantástico, Dai! É isso mesmo, buscar alianças e, né, de alguma forma, equilíbrio e felicidade. Amei, vou aplicar para mim, né, porque às vezes meu equilíbrio aí fica um pouquinho, né, um passo para trás, passo para frente, vou fazer também. Gente, chegamos de fato ao fim, né, desse nosso episódio. Agradeço demais a presença de vocês hoje, Bru e Dai, muito obrigada. Para encerrar esse episódio com chave de ouro, né, eu gostaria de agradecer a vocês todos e todas e todes, ouvintes que estão com a gente desde o primeiro episódio. Esse foi o último episódio dessa temporada do Deixa Com Elas, nossa parceria com a ACE, que é Growthaholics, e eu não poderia estar mais satisfeita com todas as vozes às quais a gente deu o microfone ao longo desse conteúdo. Foi um prazer imenso me conectar com todas essas mulheres incríveis, com suas histórias, com as pessoas que participaram dessas histórias. Eu tenho certeza que vocês ouvintes vão amar tanto quanto eu. Quem sabe a gente não volta com novas empreendedoras inspiradoras no futuro. Por isso, até a próxima! Se gostaram do episódio, por favor, divulguem nas redes sociais. A gente logo se vê.